Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que estejamos sempre receptivos a ela. Para mim, é um motivo de bastante alegria e vou guardar minhas recordações do Espírito imortal nesta data de muita alegria para mim. E por quê? Primeiro, porque é uma data em que a minha querida companheira da atual jornada reencarnatória está de aniversário. Uma data de bastante alegria para nós. Segundo, porque foi em Londrina, na década de 80 do século passado, no atual estágio reencarnatório, que eu tive o primeiro contato com a veneranda doutrina espírita aqui em Londrina, graças ao movimento espírita desta cidade. E outro fator de bastante alegria foi ser tão afetuosamente recebido nesta casa por companheiros tão queridos, que a gente só tem que agradecer a bondade divina de nos permitir estarmos aqui nesta casa em meio, junto a espíritos tão queridos junto a nós. Nosso agradecimento. Nós fomos buscar na obra Caminho, Verdade e Vida, em especial no capítulo 45, com o tema Conversando. E o interessante é que nesta obra, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na coleção Fonte Viva, Emmanuel, por meio de um trabalho hercúleo, de muito estudo, e é interessante que os espíritos superiores, os nossos benfeitores aqui da humanidade, também tiveram que estudar muito no plano espiritual. E assim fora também com Emmanuel, possibilitando trazer a mensagem do Mestre Jesus a todos nós, os esclarecimentos das passagens do Evangelho, das cartas de Paulo, das suas epístolas. E aqui, Emmanuel nos traz lá uma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Me chamou a atenção este capítulo, essa mensagem, porque conversação, a palavra, para nós parece uma coisa assim tão simples, né? Já acordamos, já dialogando, já conversando, seja conosco mesmo, ou com Deus em nossas preces, ou com o próximo, quando nós chegamos aqui na casa espírita. Ora, o que nós temos que ter em mente, que os textos comentados por Emmanuel representam a palavra do Mestre Jesus. É como se o Mestre Jesus estivesse aqui conversando com cada um de nós. E se a gente for ver lá na obra, na belíssima obra Paulo e Estevão, quando Paulo já se iniciando o caminho de trazer o cristianismo aos nossos corações, passando por cada região, por cada cidade, por cada localidade, fundando ali as comunidades iniciais cristãs, ele peregrinava em diversos pontos, e certo momento, se encontrando com amigos do núcleo de Corinto, recebera mensageiros de diversos pontos, de diversas localidades, chamando-o: estamos aqui com problemas, estamos aqui com contradições, com discórdias,
venha nos auxiliar. E Paulo, então, começou a entrar numa certa angústia, porque como atender a todos os núcleos nascentes? Como atender? E foi naquele processo de angústia, né? E que, de repente, então, vendo-se sozinho, ele entrou em prece profunda. Quando, então, se ligou psiquicamente com o Mestre Jesus. E o Mestre, intuindo-o, diz: utilize as palavras, a força do Espírito. Utilize a força do Espírito. Utilize a escrita. Escreva aos companheiros das igrejas nascentes. E eu colocarei ao seu lado o Espírito tal, para que você possa ser inspirado pela minha palavra. Sede firme que conseguirás. Olha só, aquela época, a escrita, e hoje é tanta facilidade para nós. A gente forma nosso grupo de WhatsApp, as mensagens são simultâneas. E Paulo, naquela época, desesperado, como difundir, acolher as casas nascentes com a mensagem? E Paulo, então, começou a escrever as suas epístolas, inspirado sempre pelo Mestre Jesus e este Espírito. E quando ele começou, então, a escrever as epístolas, ele chamava os companheiros mais próximos, como ocorrera na sua primeira epístola. Só que, não vou falar quem foi esse Espírito que foi intermediário entre o Mestre Jesus e ele, nem aqueles primeiros companheiros que o acompanharam na jornada das Escritas. E isso por quê? Porque eu vou deixar curiosidade para vocês, para que vocês, companheiros, possam ler esta obra e ver lá, mas quem que é esse Espírito? Quem que são esses companheiros encarnados que o auxiliaram na escrita das epístolas? Aí depois vocês me contam, porque vale a pena. Aí vocês vão repassar a impressão dessa belíssima obra. Mas, retornando aqui então, que a vossa boca nenhuma palavra torpe, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E torpe, qual o significado dessa palavra? Que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, indecorosa, que causa repulsa, uma palavra asquerosa, que não saia da vossa boca. Mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Olha a importância da questão da palavra que Paulo vai nos trazendo. E Emmanuel, então, inspirado, buscando nos arcanos lá do plano espiritual, em seus estudos, procura trazer para nós, esclarecer esta passagem. E começa então Emmanuel esclarecendo: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. A conversa reta, as palestras edificantes caracterizam o legítimo amor fraternal. E aqui a gente pode começar a fazer o segundo ligação com o Livro dos Espíritos, na questão 766, quando Allan Kardec vai tratar sobre a lei de sociedade. Na questão 766, ele questiona aos sempre vivos: a vida social está em a natureza? E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não nos deu inutilmente a palavra. Então tem um objetivo
grandioso a questão da palavra, a questão da conversação. E por que Allan Kardec vem complementar algumas questões seguintes? Essa vida de relação, por que somos seres relacionais? Porque homem nenhum possui faculdades completas. Um complementa o outro, visando o quê? O bem-estar e o progresso. Esse é o grande objetivo da nossa vida em relação a alcançarmos o bem-estar. Ah, mas só o meu bem-estar? De forma alguma. O meu e do meu próximo, de todos, da sociedade, da humanidade. É este o grande objetivo da nossa vida relacional. E como é difícil nós nos relacionarmos, a contar conosco mesmo, muito mais com o próximo, porque às vezes a gente não se entende, não se compreende. Mas é a questão ainda da palavra, na questão 124 da obra O Consolador, questiona-se qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito. E Emmanuel responde, nos diz: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. É por intermédio dos seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da terra. Ora, olha que interessante, Emmanuel nos fala também dos poderes. É dos poderes também do espírito, da alma, a questão da palavra. E continua Emmanuel trazendo os seus esclarecimentos. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. Aqui podemos falar na questão de sintonia, de permuta, da lei de retorno. Ora, o que nós viemos aqui buscar, aqui nesta casa espírita, uma palavra amiga, uma palavra consoladora, um abraço fraterno, né? Palavras que nos esclareçam as nossas dores, as nossas aflições, para que nós saiamos daqui mais fortalecidos para os nossos embates diários. Devemos buscar respostas. E quando aqui somos recebidos afetuosamente, recebemos aqui um esclarecimento sadio. Este aqui é o grande objetivo da questão da palavra, da conversação. Na obra Pensamento e Vida, também ditada pelo Espírito Emmanuel, é uma obra até que pequena, mas com conteúdo grandioso, uma obra excelente. Fala-nos Emmanuel, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Olha só, eu exponho o meu pensamento, vocês não captam, mas vocês sentem a vibração. Os espíritos vão saber o que eu estou pensando. Se estiverem de acordo, vocês, os companheiros desencarnados, isso vai fazer o quê? Vão ser alimentados, vão ganhar força esse pensamento. Aí seremos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, porque as palavras também são energia.
nos nossos atos. E Emmanuel nos alerta que receberemos de volta esse retorno. O interessante é que em uma de suas lives, Divaldo Pereira Franco nos fala que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o resultado das nossas guerras íntimas, de nossas lutas em nossos lares, de nossos conflitos perante a sociedade, porque são as nossas vibrações que vão alimentando e vamos colocando na psicosfera essa energia, e aqueles que encontrarem ressonância vão se alimentar com isso, vão se fortalecer. Então, qual é o nível de nossos pensamentos? Qual o alimento energético que estamos oferecendo ao nosso redor? Como estamos utilizando o nosso dom da palavra? E Emmanuel ainda continua: a palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. A palavra. Jesus, diz Emmanuel, legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palavra, a palestra amorosa e esclarecedora. E o interessante é que o Mestre Jesus, já naquela época, utilizando da sua força mental, a maior força mental que conhecemos aqui junto a nós, poderes psíquicos incalculáveis, que nos relata na obra Memórias de um Suicida, psicografado de Ivone do Amaral Pereira, nos diz que quando o Mestre Jesus falava, ele criava imagens que a pessoa, aquele que estivesse ligado ao psiquismo do Mestre Jesus, ele então se via como se fosse numa tela, melhor que 3D, melhor que 4D, não sei se já existe 4D ou 5D, porque é como se ele fizesse parte dos relatos do Mestre Jesus, de suas parábolas, de suas falas. Colocavam todos ali, o Mestre Jesus criava cenas e as corporificava pela sua palavra, pelo seu magnetismo. E era por isso então que as pessoas ficavam ali horas e horas ouvindo o Mestre Jesus. Olha que interessante que Emmanuel continua a nos esclarecer. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Aquela pessoa que se isola dos demais já nos dá um alarme. Perdeu o gosto de conversar, de receber pessoas, de conversar com alguém. Não quero falar com ninguém hoje. Não quero nem atender o telefone, nem o celular. Emmanuel nos fala que podemos avaliar se o amigo está caindo ou se estaciona nesses desvios inesperados, que vem nos alertar, para a gente ter atenção se está indo por um estado de desânimo, partindo por um processo depressivo que mereça a nossa atenção, somente por deixar de conversar, se expressar pelas palavras. Emmanuel ainda nos diz, todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do Verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. Mas aqui também a gente pode acrescentar os pessimistas, os negativistas,
aqueles que causam a intriga, a discórdia, que utilizam da palavra para desestimular o seu próximo, seus sonhos e objetivos nobres. Já aconteceu com vocês, a gente acordar inspirado aquele dia, puxa vida, eu vou fazer tal coisa, me deu uma vontade, eu vou ajudar tal pessoa, eu vou fazer tal com aquela instituição, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí você conversa com alguém, aquela pessoa vem e joga um balde de água fria. A gente começa a diminuir, fica pequenininho, desestimulado. Os espíritos, amigos, nos falam que nós podemos matar a outra pessoa, não tirar a vida física, mas matar os seus sonhos, a sua alegria. Nós podemos fazer isso pela palavra. E passamos então a imaginar a projeção do nível de nossos pensamentos ou o campo energético das palavras ao nosso redor. Já que aquilo que falamos, expressamos energia, expressamos um poder do Espírito, uma força. Como será que está ao nosso redor, a nossa psicosfera, em nosso lar? Eu coloco as palavras em nosso lar, procurando de acolher, palavras de compreensão, palavras de perdão, de entendimento. É difícil, não é? Colocarmos esta harmonia plena dentro de nosso próprio lar. Muitas das vezes somos aqueles companheiros do passado e estamos em reajuste neste momento. Nós sabemos que não é fácil, mas é o objetivo. Porque eu não vou crescer sozinho se aquele meu companheiro ou companheira, aquele do meu lar, se nós não crescermos juntos. Não vou conseguir sozinho. Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, nos chama a atenção, porque ela fala que tem uma poluição muito mais mortal do que a poluição dos homens, que é tão falado na questão da ecologia atualmente, que é a ecologia psicosférica da inteligência humana. Ecologia psicosférica da inteligência humana. O que é isso? Os nossos pensamentos, aquilo que nós emanamos, as nossas energias, muito mais danosas. Capítulo 3 da obra Após a Tempestade. E Emmanuel continua dizendo: a palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Dádiva tão santa. Olha as expressões que utiliza para a palavra. Conversar, continua ele dizendo, é possibilidade de sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Possibilidade sublime, dom divino, poder do Espírito. Mas a gente está falando somente da palavra e da questão de outras formas de expressão, como a escrita. Goethe, grande literário, escritor alemão, escreveu certa feita uma obra que ele relata ao final um caso de suicídio. Não obstante suas diversas obras teatrais, sua vasta literatura, um dos maiores escritores, poetas da Alemanha, e ele fora evocado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha que interessante. E Kardec formulou diversas questões a esse escritor. Das suas obras, olha, a sua obra, Fausto, está sendo interpretada no teatro, o que você acha da atuação daquele ator?
Olha que perguntas interessantes, né? Que a gente vai buscar essas evocações, essas comunicações lá na Revista Espírita. E tantas outras, fala de outros companheiros, escritores da época. E Kardec, em determinado momento, pergunta: você se sente responsabilizado por aquela sua obra? E Goethe diz que, olha, isso me traz ainda um certo sofrimento, esta obra, porque se eu pudesse reescrevê-la, eu faria isso. Olha só, um espírito que já está num mundo, um patamar superior ao nosso, trazia ainda esse sofrimento, porque ele deixou escrito. Outro fato interessante também, que nos relata Divaldo Franco, é que, na época, a sua mãe já havia desencarnado e ele foi a visitar Chico Xavier. Todos nós conhecemos, depois pelas suas obras, depois no filme de Divaldo Franco, que a mãe dele, na atual existência, era analfabeta. E quando Divaldo foi para Chico, foi lá encontrar com Chico Xavier, em determinado momento, já a sós, estando Chico, Divaldo e mais uma assistente na casa de Chico, Chico convida Divaldo: vamos trabalhar, vamos escrever. Aí inicia então a psicografia, e Divaldo vai psicografando, e quando terminam, Chico entrega para Divaldo: toma, Divaldo, essa é sua. E Divaldo lê da mãe dele 40 páginas de psicografia de Chico Xavier. E Divaldo fica assim: mas como? Minha mãe era analfabeta, 40 páginas? Mas como assim? Aí Chico diz a Divaldo: ora, é que a sua mãe, em sua existência anterior, foi uma escritora conhecida na Inglaterra, só que uma romancista, só que desvirtuou o belo e pela sua má utilização voltou limitada no campo das letras. Foi a consequência do abuso, né, da escrita também. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 10, a caridade material e a caridade moral, olha que nos ensinam os espíritos da codificação. Amigos, dizem eles, de 10.000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos orando para o seu próximo. Por meio de uma prece, fazeis a caridade. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo ao que o desespero, as privações, azedar o ânimo e levar a blasfemar o nome do Altíssimo, dizendo: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais como eu alterar meu comportamento, minhas ideias. Aí os Espíritos nos falam: dizei a eles, Deus usa de justiça igual para todos nós, lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que se vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão de lhes germinar nas inteligências infantis, e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. O dom da palavra é fazer caridade também, um instrumento que todos nós possuímos.
Então, nesse sentido, nós, como eu fiz, entrando na reflexão desta lição, o que tenho feito eu deste dom? Na forma de me expressar, estou sendo construtivo ou destrutivo? Levando bom ânimo ou desespero? A intriga, a dor? Estou sendo instrumento de quem neste momento? E o Espírito, já partindo para o encerramento, de Humberto de Campos, na obra Cartas e Crônicas, na primeira obra ditada por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, e logo no seu primeiro capítulo, dando-nos uma linha do seu entendimento que viria acompanhá-lo nas outras obras psicografadas, relata-nos este escritor e poeta Humberto de Campos que havia um benfeitor espiritual que começou a ir no atendimento aos espíritos infelizes. Eram regiões trevosas, e aquele espírito de luz chegou consolando, acolhendo o espírito aqui, outro espírito ali, abraçando o outro, levando palavras de estímulo e de bom ânimo. Quando então os dirigentes daquela região infeliz começaram a se incomodar, e começou então uma reação, cercaram aquelas entidades infelizes, cercaram o benfeitor espiritual. Mas o chefe daquela falange infeliz reconheceu o benfeitor e disse aos demais: deixei-o trabalhar em paz, eu o conheço, deixei-o trabalhar. Aí aqueles companheiros dos sequazes lá começaram a questionar: mas o que ele te fez para você agir assim, com tanta consideração a ele? Ora, no meu último estágio reencarnatório, fora ele que alimentou o meu lar na falta de pão, para que meus filhos não morressem de fome. E outro perguntou: mas que mais que ele fez? Aí ele começou a relatar diversos atos que aquele benfeitor espiritual lhe havia feito. E começou a falar. Quando parou o benfeitor, então, ouvindo tudo aquilo, diz: ora, meu amigo, não fiz mais do que é minha obrigação, mas se eu fiz tanto bem a você, por que então você se encontra nessa falange da dor, e se recebera tantos benefícios? Aí o chefe daquela falange infeliz vira para ele e diz: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Ou seja, faltou aí a caridade moral, que é o grande convite que a veneranda doutrina espírita nos faz, ao alcance de todos nós, principalmente nesse momento de tantas dores e sofrimentos que estamos vivendo em nossa sociedade. Nosso Mestre Jesus, por meio dessa veneranda doutrina espírita, confia em cada um de nós, no atual estágio de nossas existências, para que façamos a diferença nesse mundo de tantas turbulências, de tantas dores. E que cabe a cada um de nós, que todos nós possuímos o poder do Espírito, representantes aqui de nosso Mestre Jesus, hoje junto a nós, por meio dessa veneranda doutrina espírita. Agradecido pela atenção de todos, devolvo novamente a palavra.